Olá a todos, meu nome é Bruna Velasquez e hoje eu vim aqui conversar um pouco com a Elida Costa, que é a responsável por toda a parte de educação física do Instituto de Neurociências Aplicadas. E a gente vai falar um pouco sobre um artigo que saiu agora esse ano, né? O ano nem começou e a gente já tem um artigo publicado numa revista super conceituada, que é a Nature Neuroscience. Então, o impacto da informação que sai nela no mundo da ciência é extremamente alto. E um artigo publicado por um grupo nosso, brasileiro, que está aqui na UFRJ, que está aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, comandado por dois professores, né, a Fernanda de Felice e o professor Sérgio Ferreira. Então, são os dois professores que comandam esse grupo e eles publicaram esse artigo falando sobre exercício e Alzheimer. E eu trouxe a Elida para falar, para a gente discutir, conversar um pouco mais sobre qual é a relevância e o que esse artigo ele realmente traz de novo. Elida, já tem um tempo que se fala em exercício e Alzheimer. Né? Na verdade, as funções do exercício para o cérebro têm sido estudadas ao longo dos anos, né? Tanto dentro do contexto do Alzheimer, como o Parkinson e outras doenças, e esses resultados eles têm sido desenhados ao longo do tempo, termos comportamentais e diversos outras formas de comprovar esses resultados, né? Isso é interessante porque tem um respaldo muito forte em termos de aplicabilidade prática para a sociedade. Porque quanto mais informação a gente tiver sobre que o exercício é bom, sobre que a prática do exercício é bom, que isso ajuda no contexto de saúde física, saúde mental, e isso se conversa o tempo todo, mas isso, a gente espalhando essa informação, mais a gente vai trazer para a população leiga, enfim, toda a importância da prática regular de exercício físico. E eu acho que um dos pontos importantes, que até várias entrevistas dos dois professores têm reforçado, é que eles trazem toda a noção molecular de como isso acontece, né? Porque até então a gente não tem muito conhecimento, ou não tinha muito conhecimento, se falava muito em exercício, em efeitos protetivos, mas eles mostram que existe um hormônio específico que produz essa proteção no cérebro de ratos, né? Que foram roedores que eles... Em animais. E esse fator neuroprotetor é um mecanismo que foi todo desenhado, né? Então o estudo foi muito complexo, trouxe muitos detalhes sobre esse desenho desse mecanismo. Então a irisina, que foi o hormônio que ele trouxe como importante para o cérebro, como neuroprotetor, ela estaria estimulando fatores neuroprotetores como o BDNF, que é um fator trófico, né? Dentro de áreas do hipocampo. Né? E o hipocampo a gente sabe que tem uma função muito, muito importante para a memória, e dentro da doença de Alzheimer é uma área que está sendo degenerada, e aos poucos isso vai aumentando e impossibilitando mais o paciente. E a gente, assim, na prática profissional, a gente vê muito que o exercício físico ele tem um resultado positivo dentro da doença de Alzheimer. Isso já é bem claro quando a gente vai para o campo do mercado de trabalho. Então... E aí, então, esse hormônio ele atuaria diretamente na estrutura que supostamente ela promove e produz novas memórias. Isso. Né, de reforçamento. Isso é interessante, porque é um dos primeiros pontos associados em termos de sintomas associados ao Alzheimer. Alzheimer. Essa incapacidade de registrar novas informações. Do próprio aprendizado, né? Esse processo. E aí essas áreas estariam... Ele estimularia, né, dentro do sistema nervoso central, essas áreas que são prejudicadas na doença de Alzheimer. E você, como profissional de educação física, que vê diretamente o efeito do exercício, né? Quando você lida com pacientes, por exemplo, né, que têm o diagnóstico de demência de Alzheimer, ou com familiares, como é que você vê a importância, assim? Porque foi um alvoroço realmente muito grande, né? Acho que é uma linguagem que todo mundo fala. Todo mundo sabe o que é Alzheimer, mesmo quem não sabe o que é neurociência, o que é pesquisa, o que é ciência, mas sabe o que é Alzheimer. E como é que você vê esse impacto, tanto em familiares quanto em pacientes? Eu acho que a questão familiar ela é muito desestruturada em função de todo o contexto de dependência que o paciente vai passar a ter, né? Então a gente vê que o exercício físico ele também auxilia em outros aspectos dentro do contexto familiar, né? Então o relacionamento entre os familiares pode melhorar a partir do momento que o paciente ele está tendo um recurso físico, motor, porém cognitivo
sendo trabalhado, e eu acho que o boom e esse alvoroço dentro desse contexto do Alzheimer pode estar também relacionado ao quanto essa doença tem crescido, né, Bruna? O quanto ela tem sido, ao longo do processo do aumento da expectativa de vida e todos os outros contextos, que tem aumentado o número de diagnóstico, e é uma demência muito impactante dentro desse contexto. Eu acho que o exercício físico realmente pode auxiliar. A gente vê na prática, e esse estudo ele trouxe dentro do mecanismo metabólico, né? Interessante. E aí a ideia até acho que de produzir independência, né? O exercício físico ele interfere também diretamente, que são os aspectos que a gente já via em pesquisas talvez com menos impacto do que essa. Né? É claro, né, que os próprios pesquisadores falam que como foi feito em animal, né, ainda é necessário uma quantidade de ensaios clínicos até se chegar ao efeito de fato em humanos, mas já é um grande avanço para conhecer essa relação e entender como é que isso é produzido. Eu acho que concordo completamente com esse processo que a gente ainda está engateando, mas o quanto isso é um avanço para a ciência e é importante para a população, né, para ter acesso a essa informação de uma forma mais prática, e todo mundo tem acesso ao exercício físico, né? Eu acho que isso também é importante ressaltar, porque a gente sabe que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer faixa etária, e além dos aspectos neuroprotetores, o exercício físico também pode vir a retardar, né, o início da doença. Então tem outros estudos que vão detalhando mais esses aspectos. Então eu queria agradecer a você, Hélida, por ter batido esse papo, por falado um pouco, né, não só sobre o estudo, mas como o exercício físico, né, ele acaba impactando não só os familiares, mas também o próprio paciente. E espero que, já que o ano começou assim, né, que várias outras conquistas a gente tenha em termos de ciência. Eu acho que mais do que nunca mostra que a ciência brasileira ela é super competitiva, e ela está aí, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. E deixar o recado para todos de que realmente é importante saber que um assunto como esse se populariza dessa forma e que dá acesso à população à informação e à busca de tratamento de qualidade e que realmente seja conceituado. Né? Então, obrigada, Bruna.